E mãezona! Primeira a entrar. Olá, pessoal! Tudo bom? Ô, minha pastora querida, Camilinha, minha irmã, Máquila, tudo bom, meus amores? Manu, um beijo pra vocês. Estamos dando um tempinho, né? O pessoal entrar. Bênção. E bênção vocês estarem aqui também. E na semana passada a gente teve uma live maravilhosa aí com a minha discipuladora. Me ensinou tudo. Me ensinou tudo. Um beijo pro meu marido também, que tá assistindo aí. Vi aqui, tá todo mundo entrando. Oi, Rafa! Oi, Rafinha! Beijo! A gente tá dando esse tempinho para todo mundo entrar, para as pessoas entrarem. E já já a gente vai estar falando um pouquinho. Mari já entrou aí. Mari Esther já entrou. E a gente tá dando esse tempinho pro pessoal se achegar. Não tem só mulher, não, tem homem também. Meu marido tá firme e forte aí. E homem também ora, né? A gente vai falar sobre isso também. E a gente tá dando um tempinho pro pessoal chegar. E daqui a pouquinho a gente vai estar já chamando a Maristé. E hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre intercessão, né? É um assunto que tem muita gente que fala assim: ah, é muito chato. Só que, queridos, é um assunto que é a nossa vida, né? Saudade, Rafa, um beijo pra você, tá? Máquila, um beijo também, ovelhinha da pastora Eliane. E a gente precisa entender, né, minhas queridas, minhas queridas e queridos, um assunto tão vital para a Igreja do Senhor nesse tempo, né? O pessoal tá entrando, Dineia, bênção ter vocês aqui. E nesse momento aqui, vou estar chamando também a Mari para estar com a gente. Cadê? Mari, enquanto o pessoal tá entrando aí, Mari aqui tá dizendo que você não pode participar. Deve estar com o teu opa, o teu Instagram deve estar para solicitar, né? Deve estar, não deve estar aberto, tá? Eu vou esperar aí um pouquinho. Abriu, opa, pra gente continuar. A gente vai estar falando aí, o pessoal tá entrando. A gente vai falar um pouquinho sobre intercessão. Mari, aqui ó, abre o teu Instagram. Deve estar com... deve estar para solicitar, né? Para te pedir. Então abre lá para... Ou você pode solicitar aí para entrar, para a gente poder te colocar aí na conversa. Oi, Lige, tudo bom? Opa, aqui. Obrigada, Mari. Estamos aguardando aqui um pouquinho, ela já está entrando. Enquanto isso, mandar um beijo para todo mundo aí. A Mari entrou. A gente está se adaptando, né, Mari? Pois é, menina. Primeira vez que eu participo de uma live. Então, ainda estou me Bênção. adaptando com a ferramenta. Muito bom estar com você. Puxa vida. Eu quero, assim, não Obrigada. perder esse tempo precioso que a gente tem. Eu já quero, assim, apresentar você e passar a palavra para a gente estar batendo aquele papo gostoso, né? Sobre intercessão. A Mari, assim, conheço desde 2004, né, Mari? Estava eu fazendo as contas aqui, desde que nós viemos para Teresópolis, no caso a Erivelta veio, né? E uma bênção a gente estender aí essa amizade. Hoje a gente está junto na obra do Senhor também, né? E a Mari, ela tem Amém. muita experiência nessa área de intercessão. Muita experiência, vai estar passando para a gente aí muita coisa boa, preciosa. E hoje ela está à frente também, né, Mari? Há um ano, cerca de um ano, não é isso? À frente do Isso. grupo de oração da Lagoinha daqui de Terê.
E eu vou estar passando a bola para ela e agradecendo desde já essa participação maravilhosa. Amém, Tati, obrigada. Na verdade, a gente, antes de começar, eu queria agradecer ao Senhor, né, por esse momento, né, consagrar a Ele esse tempo, realmente que a palavra que seja liberada, ela não volte vazia, né, mas ela cumpra o propósito pelo qual ela está sendo liberada e que a gente seja instrumento da vontade dele nesse momento. Quero agradecer Amém. você e ao Erivelto pelo convite, à Igreja Batista Jeruel, aos meus pastores, Alexandre e Priscila Mineiro, né, que me abençoaram para estar aqui, a minha Glória a família, Deus. né, que é um suporte, né, um carinho, um amor diário, né, nessa caminhada, e dizer que eu estou muito feliz de estar participando e realmente quero estar servindo e contribuindo aí para que a palavra do Senhor chegue ao nosso coração com revelação. Amém. Bênção, Mari, muita bênção. Olha, ter você aqui nessa live é um privilégio. Boa noite, Amém, Lavínia. amém. Então, meus amores, a gente já apresentou, né, essa mulher de Deus, assim, que tem muito a nos ensinar. E eu quero começar fazendo essa pergunta preciosa para ela a gente estar batendo esse papo gostoso, que é, Mari, qual é a diferença entre oração e intercessão? Sempre tem muita dúvida, né? Essa pergunta, né, causa muita dúvida nas pessoas. Mas antes da gente falar qual é a diferença entre oração e intercessão, eu queria trazer para o nosso coração uma verdade, né? Porque a oração, ela é uma arma muito poderosa do cristão e que a gente tem negligenciado um pouco, sabe, a questão da oração nesse tempo. E o Senhor tem, muitas vezes, porque algumas pessoas acham que talvez seja fora de moda, ou que não tem chamado, ou que não é, a oração não é para mim, eu não tenho boas palavras. Mas, assim, antes de mais nada, o que é importante é deixar claro para todo mundo que está aqui que a oração é para esse tempo, né? Que todos nós somos chamados, a gente vai conversar ao longo, vamos falar muito sobre isso, e que ela é uma ferramenta muito poderosa e que realmente a gente Amém. precisa resgatar, né, esse tempo, avivar, né, esse dom que há dentro de nós. Toda a história de grandes avivalistas passaram por homens e mulheres de oração. Né? Então, a oração vem antes de todas as coisas. Eu queria compartilhar com vocês Tiago 5, 17, 18, e que diz assim: Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Outra vez ele orou, e o céu enviou a chuva, e a terra produziu os seus frutos. Elias era humano como nós. Então a palavra do Senhor está dizendo, Paulo aqui está dizendo, Tiago, oração é para todo mundo. Se você orar com fé, vai acontecer. E essa palavra que eu quero deixar para o nosso coração agora. Né? Nós somos humanos, cheios, né? Algumas versões falam cheios de paixões, né? Dizia em outras versões, e que a oração é para esse tempo. Mateus 21 também diz, né? Jesus respondeu: Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, ele comentava sobre o caso da figueira que Uhum. ele amaldiçoou, mas também diz a este monte: levanta-te e atira no mar, e assim será feito. E tudo o que pedires em oração, se crerem, vocês receberão. Então, Amém. assim, é muito importante que a gente entenda, claro, a oração, a gente tem muito para conversar, né? A gente tem oração de Gênesis e Apocalipse, a gente tem, pode olhar a oração sob diversos prismas, mas assim, o que é importante a gente entender é que a oração é para esse tempo, a oração é para todos nós, Para e todos ela é a nossa arma, tanto de defesa, né, como também, vamos dizer assim, de ataque contra todas as circunstâncias. Mas respondendo à pergunta, né, qual a diferença entre oração e intercessão, é importante a gente definir o que primeiro, oração. Né? Então, o que é uma oração? A oração é um diálogo com Deus. Ela é onde você expõe os seus sentimentos. A gente vê, né, a oração de Ana, né, o derramar de Ana, a queixa de Ana, ela colocando o seu coração diante do Senhor, aquilo que lhe afligia. Os salmos, né, muitos salmos de Davi, a gente vê Davi também se derramando, né, se
colocando diante do Senhor em diversas situações. É uma interação espiritual, né? Há diversos tipos de oração. Há orações de ação de graça, há louvor, adoração, orações de súplica, de petição, né? Porque a oração é uma conversa, é onde a gente comunica ao Senhor aquilo que está no nosso coração. Quer seja ele sentimentos, emoções, gratidão, quer seja aflições, quer seja súplicas. E a intercessão, ela é um tipo de oração. Oração. Assim como A a gente oração tem ação de intercessória. graça, exatamente. Então, assim como a gente tem consagração, a gente tem súplica, a gente tem petição, a intercessão, ela é um tipo de oração. Mas o E que é uma coisa interessante preciosa, desculpa te interromper, é que a gente vê, né, a riqueza dos evangelhos e a gente vê que os discípulos, eles não chegam para Jesus e falam assim, Senhor, nos ensine a pregar. Não, ele diz o seguinte, Senhor, nos ensine a orar, né? Isso é precioso demais, né, Mari? tem também a questão dos milagres, né? Não me ensina a fazer milagre, né? Me ensina a fazer essas maravilhas que o Senhor faz, né? A primeira coisa que ele pediu foi nos ensina a orar, né? E aí voltando à questão de um tipo de intercessão, a oração é sempre uma fala nossa para Deus. É sempre a gente falando com Deus. A intercessão, ela é um pouco diferente. E eu gostaria de estar conversando na palavra sobre isso, porque a intercessão, ela acontece de duas formas. Ou é Deus falando com a gente, ou a gente falando com a circunstância, né? Sempre em função de alguém ou de alguma coisa. Porque interceder é estar entre. Por isso que às vezes a gente tem um jargãozinho, né, no nosso meio que diz entrar na brecha. É porque Isso nós aí. somos reparadores de brecha, né? Então esse é um jargão que a gente tem, é uma fala que a gente tem, porque A Bíblia vai interceder. falar, né, que Moisés entrou na brecha, né? Isso, exatamente, né? A gente tem algumas mulheres também que se colocaram na brecha, né? Se puseram entre uma situação. Né? Em que é importante na intercessão a gente deixar claro que é o momento em que a gente ouve Deus. Então, a intercessão, ela está ligada ao ministério profético, onde você vai ouvir a vontade de Deus para esse tempo, para a sua vida, para o seu ministério, né? Quer seja para a sua cidade, para uma pessoa. Então, a gente precisa estar muito atento. Eu queria trazer na palavra esses dois momentos, essas duas diferenças, né? Em que é o momento em que Deus fala conosco, trazendo realidades do céu para a terra, e um outro momento em que a gente se coloca, né? Como aqui na figura de Jesus, o nosso maior intercessor, se colocando na situação, intercedendo por alguém, falando uma circunstância. O primeiro está em Ezequiel, o primeiro exemplo, né, de ouvir a vontade de Deus e trazer a realidade do céu para a terra. Ezequiel 22, 29. É o texto perfeito. Exato. O povo andava de mal a pior, né? Desde que mundo é mundo, né? A gente anda, o povo anda de mal a pior e Deus fala então a Ezequiel: o povo da terra pratica extorsões e comete roubos, oprime os pobres e os necessitados e maltrata os estrangeiros, negando-lhes justiça. Procurei entre eles um homem que erguesse o muro e que se pusesse na brecha diante de mim em favor da terra, para que eu não a destruísse, mas eu não encontrei nenhum só. Então o Senhor tinha vontade de salvar o povo. E ele olhava e não via um só que pudesse se interceder, que pudesse orar, que pudesse chamar as realidades do céu em favor daquele povo. Como Exato. Moisés fez, né? Como Moisés fez, como Abraão fez. Exatamente. O sobrinho Ló, né? Falando, Senhor, se tiver cinco, se tiver, né? Deu aquela negociada, né? Com o Senhor para que 32, para que Sodoma e Gomorra que Ló não fosse destruído junto com Sodoma e Gomorra. Então, essa é a um intercessão que trouxe o livramento, né? Exatamente, exatamente. E um segundo momento em que a gente se coloca, diante do Senhor, falando as circunstâncias em favor de alguém. E aí está lá em Lucas 22, 31, 32, o próprio Jesus, é uma fala do próprio Jesus. Eles comiam a Páscoa, os discípulos com Jesus, e começa uma discussão
que também não é comum, mas que acontecia naquela época, quem era o maior. E aí o Senhor então diz: Simão, Simão, Satanás pediu para que peneirar, ô Jesus, para peneirá-lo como trigo. Mas eu intercedi por vós para que sua fé não desfalecesse. Olha só. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Então Jesus se colocou diante da situação, né? Satanás pediu para que Pedro fosse peneirado como o trigo, né? Separando o joio do trigo, e ele intercedeu. Ele entrou na frente, né? Falando a circunstância, dizendo: não mexe com ele. Mas ele vai se converter. Então, essa é a diferença básica, né? A intercessão é um tipo, mas o que é mais importante na intercessão, não que as outras orações não sejam importantes, é que a gente tem que estar realmente conectado para que a gente possa ouvir a vontade de Deus e trazer as realidades do céu para a terra. Nosso irmão colocou aqui, Aleilson, né? O intercessor é um tipo de atalaia, né? A Aleilson é intercessora do nosso grupo. A pastora Eliane botou aqui: a atmosfera do céu na terra acontece quando nos colocamos na brecha. É exatamente isso. Se colocar na brecha, né? Estarmos dispostos a nos colocarmos nessas brechas, né? Que é tempo, né? Já passou o tempo, exato, né? Exato. E eu realmente creio que a gente tem vivido, né, esse tempo de quarentena. Realmente é um tempo para que a gente esteja atento, né? Nos lugares secretos, ouvindo instruções do céu, ouvindo do Senhor a vontade dele. Eu realmente creio que é um tempo de avivamento, né? Eu creio que não só para a nossa cidade, né? Para o nosso estado, para a nossa nação, nós temos muitas profecias, muitas palavras declaradas sobre a nossa cidade. Que os intercessores se levantem, né? Exatamente, homens e mulheres de oração se levantando, clamando, né, que seja feita aqui na terra como é no céu. E a gente vê que grandes momentos aconteceram quando muitos homens e mulheres estiveram clamando por isso, que seja feito aqui na terra como é no céu. E eu creio que esse é um tempo de despertar na nossa cidade, né, na nossa nação. A Rafa botou aqui: quando devemos orar? Peraí, Rafa. O teu comentário saiu aqui. Quando devemos orar e pedir ao Senhor para mandar um irmão que interceda por nós? Então, quando a gente deve orar? Essa é uma esse versículo, né, que está em Tiago, em 1 Timóteo 2:1, é ele que norteia o nosso trabalho, né? E Paulo diz a Timóteo: antes de tudo, recomendo que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Então, nós devemos orar em todo o tempo, em todas as circunstâncias, sempre, né, para que a vontade de Deus seja feita na nossa vida. Mas eu vou responder a Rafa um momento que aconteceu, porque ela perguntou: quando que eu devo pedir para alguém orar por mim? Né? A gente a nossa oração é tão poderosa, né? Ou muitas vezes muito mais do que um outro, né? A gente sabe onde dói, a gente sabe quais são a nossa real necessidade. Então, ninguém melhor do que eu para me apresentar, né, diante do Senhor, para colocar aquilo que tem dentro do meu coração. E de verdade ele quer isso, né? Várias pessoas perguntam assim: mas por que eu oro? Se Deus sabe todas as coisas, se está tudo no controle, né? Uhum. Ele quer realmente que a gente tenha esse movimento de intimidade, de quebrantamento, né? De se colocar diante dele, do Senhor. Então, mas quando eu devo pedir? E aí eu vou contar uma vez que aconteceu comigo. Eu estava numa situação na fábrica, eu trabalho 17 anos numa empresa, e de repente se levantou uma situação muito difícil para mim. E eu precisava estar resolvendo aquele problema, mas assim, no meu coração, na mesma hora, veio assim: é um levante, não se distraia. Era uma distração, era uma situação que muitas vezes se levantam, né? O inimigo das nossas almas
ele se levanta de algumas formas para trazer distração, para a gente realmente se distrair. E aí, mas eu disse, bom, mas como é que eu vou resolver? Se eu resolver, ou eu oro, ou eu resolvo. Na mesma hora, eu peguei meu telefone, liguei para uma amiga, que é uma amiga de oração, liguei para a Monique, ela tá aí, e falei, Moni, minha amiga, ora por mim. Ora agora, você levantou uma situação, não posso conversar muito, mas eu peço que você ore por mim. E ela, vou entrar agora. E ela entrou em oração e eu fui para resolver a situação, né? Fortalecida. Já houve outras vezes também que eu fiz isso com mais de uma pessoa. Uma situação se levantou, eu vou para a linha de frente, não tem como orar. Quando você está diante da situação, muitas vezes você não tem como você estar orando, porque você está diante da situação. Mas aí, por trás de você, tem pessoas orando. Isso já aconteceu outras vezes também, já ligar e falar, Ana, Meg, algumas mulheres de oração, ora por mim, nessa situação aqui eu preciso de ajuda. Então, esse é um bom momento, né? O momento em que você está na linha, você não está podendo orar. Há situações também que você não consegue orar. Você não consegue, simplesmente não consegue. Às vezes o seu coração está tão abatido, a sua alma está tão abatida, que não tem palavras. É verdade que a palavra nos diz que o Espírito Santo, ele entende gemidos, né, inexprimíveis. Mas muitas vezes você quer falar, você quer orar. Então é o momento de você encontrar com um amigo, encontrar com uma pessoa que você confia e junto com ele vocês orarem, né? Para que a fé dele vá fortalecendo a sua e você consiga se erguer. E nós sabemos, né? Nós sabemos quem são, aqueles que estão ao nosso redor, né? Que podem nos ajudar nesse momento, né? A gente sabe porque quando a gente está passando por algum momento difícil, que a gente não consegue expressar, não consegue falar, vem aquele nomezinho, né? O Espírito Santo, ele toca, né? Vem aquele nomezinho, fulano, né? A minha discipuladora tá aí e ela que me aguenta. Eu falo toda hora para ela, mando aquela mensagem, ligo, ó, tô precisando, né? Porque nem todo tempo nós conseguimos expressar, né? Às vezes o coração tá tão angustiado que a gente não consegue nem formular palavras, né? A gente sabe que o Espírito Santo, ele entende, ele sonda o nosso coração, mas existem momentos e momentos, não é verdade? É verdade. Então, a Adriana está falando aqui, ela disse, Maris me inspira a ser uma pessoa que busca Deus e me orienta sempre quando estou na tribulação. Olha Na só. verdade, assim, as pessoas realmente que a gente caminha junto, sabe que eu sempre vou dizer assim, você já orou, ora, fala, o que você está sentindo? Mas eu não sei, eu não falo, tenho palavras bonitas. Não, rasga o coração, porque o que o Senhor realmente quer é um coração quebrantado. É um coração quebrantado. É um coração rasgado, exatamente. E ele derrama bênçãos, né, sobre esse coração, sobre esse tipo de situação. Então, muitas vezes é comum as pessoas irem para outras pessoas e as que vêm até a mim eu falo, posso orar, mas a sua oração é muito mais poderosa, porque a sua oração está regada com a sua dor, com o seu sentimento, com tudo aquilo que você carrega dentro, né? Muito mais do que a minha. Claro que a gente, como intercessor, e uma das características do intercessor é a empatia, né? A gente sente muito a dor do outro. Isso, exatamente. Mas, isso não mais do que quem a própria não pessoa. Não é só a dor do outro, passa a ser a nossa também, né? Exato. Você acaba vivendo aquilo. E muitas vezes o que a gente está sentindo é algo que nos aproxima de Deus, né? É algo que traz para perto. Então é importante. Todo mundo que caminha comigo sabe dizer, eu oro, entendo situações como a que eu passei, não posso orar agora. Ora comigo, ora por mim, ora aí. Eu não estou conseguindo. Entra na situação, né? Intercede, alguma coisa está se levantando. Então, Marcela acontece. Aqui, ó. Esther pediu para o povo de Israel orar e jejuar por ela, para que o massacre não acontecesse dos judeus, né? Então tem batalhas que realmente precisamos de amigos em oração. Esse texto de Esther, ele é perfeito, né? Essa história, ela é perfeita e nos mostra exatamente isso. Gente, vamos clamar. E a igreja hoje precisa entender esse papel, né, Mari? A igreja precisa entender que esse papel intercessor é dela. Né? Existem verdades, existem coisas que precisam ser liberadas do céu. Deus é soberano, eu entendo isso, mas Ele também reage às nossas orações, né? Ele reage ao pedido do seu povo, né? Ele pode mudar um cenário por causa de um coração, né?
Isso, né? A gente vê a situação de Jonas, né, em Nínive, que levou aquela carta, né, aquela decisão, olha, avisa lá o rei de Nínive que já deu, minha taça da ira encheu e eu vou vir com juízo sobre eles. E ele se rasgou, né? E ele se orou, entrou num propósito em oração e o decreto foi mudado. Então, assim, do jeito que você disse, né? A gente sabe que o Senhor é soberano, mas a nossa parte é fazer. Muitas vezes eu já ouvi isso, situações assim, mas a vontade de Deus é soberana. Amém. A nós compete orar. E a nossa oração, ela não está indo contra a soberania de Deus. Não A há. gente vê com Ezequias, né? Quando Isaías chega lá e fala, ó, você ajeita aí, arruma sua casa, que você vai morrer. E a Isso, súplica de exatamente. Ezequias, né? Esse aqui também falou: não, me dá mais um tempinho, peraí, agora não. Pois é, né? Mas isso eu já ouvi várias vezes algumas pessoas dizendo, por uma situação de doença, às vezes é a vontade de Deus, você está segurando a pessoa. A minha é orar. O Senhor deu a mim, compete a mim orar. Ao Senhor fazer a vontade dele. Né? Então, assim, quando você ora, você não está indo contra a soberania de Deus. Você diz, Sim. Senhor, seja feita a tua A tua vontade. vontade. Exato, né? O próprio Cristo, né, antes, né, do Calvário, disse, Senhor, se puder, aparta de mim o cálice, mas em tudo seja feita a tua vontade. E esse é o movimento do nosso coração. Pai, então, olha essa situação, a soberania de Deus. Eu disse, Senhor, seja feita a tua vontade. Começamos a ter um né, aqui. O próprio Cristo, né, antes, né, do Calvário, Senhor, se puder. Tem aqui uma pergunta que eu gostaria de deixar para você, para a gente estar discutindo um pouquinho. Porque muita gente faz isso, né? Muita gente questiona isso, né? Eu não consigo ouvir Deus. Eu não consigo. Eu oro e Deus não parece estar calado, né? Então, assim, que situação isso pode acontecer e como reverter isso, né? Não consigo ouvir Deus. O que fazer? Então, deixa eu. Eu tive um probleminha aqui no som, eu estava ouvindo 2 vezes. Opa! Isso é muito comum, sabe? Eu tenho muitas pessoas perguntam, me fazem essa pergunta mais, então eu não consigo orar, e eu fico, não consigo ouvir, não acho que Deus não está me ouvindo, eu não consigo ouvir Deus. Mas assim, é importante que a gente tenha, a palavra de Deus, né? A Bíblia é o nosso leme, é o nosso norte, né? Em Mateus 7:8 está dizendo assim, pois todo o que pede, Jesus está dizendo, todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Ou seja, não tem nenhuma oração, não tem nada que a gente fale que o Senhor não esteja ouvindo, que ele não esteja entendendo. Mas, assim, é importante, né? E esse texto me faz entender que existem 3 níveis. Quem bate, quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Quem bate, a porta abre. Eu estou falando de coisas totalmente diferentes, de situações diferentes, de busca, de pedido, de níveis de oração diferentes. E aí isso é muito interessante, né? Porque quando o Senhor deu para Moisés as instruções de construir o tabernáculo, ele dividiu em 3 partes o tabernáculo, né? Então, o templo, aonde a casa, a morada da presença de Deus, ela era dividida em 3. E em cada uma dessas partes, você tinha um nível de encontro, né? Naquela época de Moisés, apenas o sacerdote poderia entrar na presença de Deus. Então, aqui, obviamente, hoje a gente está sobre uma nova aliança, né? O véu se rasgou, e a gente tem livre acesso à presença do Senhor, mas entrar nessa presença ele é como se fosse um caminho,
né, como se fosse o caminho do tabernáculo. Então, o tabernáculo começava com um átrio, né, que era um lugar de sacrifício, um lugar de sacrifício, né, nos remete à carne. Então, às vezes, quando a gente entra na presença do Senhor, a gente está entrando na presença do Senhor, a gente entra na carne, só pedindo. Me dá, me dá, me dá, me dá, papai, me dá, Senhor, me dá, me dá, me dá, me dá, olha, me dá. Né? Então, é aquela oração em que a gente só pede. De filho Muitas vezes mimado. a gente de filho exato, né? Naquele desespero, né? Claro, aquele que pede, recebe. Aquele que pede, recebe. Ele recebe. Mas como um bom pai que disciplina, como um bom pai que exorta, talvez não seja na velocidade que a gente está. Muitos de nós, a gente sai aí. A gente pede, 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 levanta e sai embora, vai embora. Mas a gente lembra que a oração, ela é uma conversa, ela é um diálogo com Deus. Então eu peço, 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 viro as costas e vou embora. Não estou ouvindo Deus, mas você nem deu tempo. Você ficou no seu nível da carne. E o que é Você só quer importante falar, não quer ouvir? exato. E ficou só pedindo, pedindo, pedindo. Entrou naquele lugar de sacrifício, naquele lugar de carne, só dizendo, olha a minha situação, né? E o que é importante a gente entender Jesus disse à mulher samaritana que é o tempo dos verdadeiros adoradores adorarem em espírito e em verdade. Então, quando a gente entra na nossa oração e a gente entra, nós somos um ser triuno, né? Nós somos um espírito, nós temos uma mente e habitamos num corpo, né? As nossas vontades. Quando a gente entra para conversar com Deus só no nosso nível da nossa carne, a gente não consegue entrar em sintonia de espírito, né? E aí, voltando a essa alusão do tabernáculo, o segundo lugar do tabernáculo era o lugar santo, um lugar de comunhão. Muitas vezes a gente consegue até com o tempo, né, ficando um pouco mais, adorando, ouvindo um louvor, lendo a palavra, a gente já consegue ter um quebrantamento e a gente já consegue colocar as nossas emoções. Muitas vezes a gente fala como está o nosso coração, né? A gente põe os sentimentos. É um momento em que a gente se quebranta, a gente chora, né? Algumas vezes a gente chora. Então a gente está naquele nívelzinho da alma, um nível de comunhão, de alma, que é aquele nível de busca, né? E quem busca, encontra. Tem Deus nessa oração? Tem Deus. Tem resposta? Tem resposta. Mas ainda não é um nível dos verdadeiros adoradores. Porque ela ainda está no nível da nossa alma, no nível da nossa mente, no nível das nossas emoções. E ainda assim, como o quanto eu tenho que passar um pouco mais de tempo, né? Dar um pouco mais de tempo para que a gente supere esses níveis da nossa tricotomia. E aí sim a gente entra no Santo dos Santos. Porque no Santo dos Santos, né, ainda lá naquela alusão ao tabernáculo, é um lugar da presença. É o lugar onde a gente começa a orar, né, em espírito. E aí, aquele que ora em espírito, ele começa a ter percepção de Deus. E a gente começa a ouvir instruções. Perfeito. E do ponto de vista prático, o que eu conto para o meu pessoal com isso, né? Quando a gente está orando, né? A gente precisa, pelo menos, de 15 a 20 minutos para a gente avançar, sair da carne, passar pela alma e a gente começar, então, a nos mover pelo Espírito. E quando a gente se move... Exatamente. Quando a gente se move pelo Espírito, a gente começa a ouvir. E aí, assim, já contei vou contar algumas situações comigo, né? Eu, quando comecei a orar, eu dizia assim, bom, vou orar 1 hora. Pai, muito obrigada. Abençoa minha família. E 5 minutos, acabou o assunto. Não tinha mais o que falar. Aí olha no sempre relógio e falava, fala assim, vamos ver quanto tempo passou, né? Isso só foi 5 nossa, eu me derramava de falar 5 minutos. E eu achava que, ai meu Deus, né? E depois aquilo, o Senhor foi ministrando no meu coração, porque precisa de perseverança. O reino do céu, ele é conquistado com força. Né? A força é a perseverança. E eu comecei a perseverar, mas houve dias eu ficar, e eu conto essa história, não sei se Manu já chegou, mas a Manu adora ouvir essa história. Um dia eu entrei pro meu lugar secreto, que eu tenho aqui, a gente está no meu lugar secreto, esse aqui é o lugar que eu estudo, que eu oro, e comecei a
a orar, e aí eu deito, eu mudei de posição, eu deitei, eu levantei, eu sentei, eu li a Bíblia, eu mudei a oração, mas eu não conseguia falar uma palavra. Eu começava, Pai, Deus, obrigado. Ai, meu Deus. E aí eu comecei aquilo, eu falei assim, eu vou sair. Por quê? A primeira coisa que acontece na nossa mente, está Desliga. perdendo tempo, vai fazer. Não, olha só, criança, e você esqueceu isso, e a sua mente começa. E naquele dia eu determinei, eu vou ficar 1 hora aqui. E eu fiquei 1 hora, mas 1 hora de força, porque não vinha nada. Não vinha nada, não vinha nada. Mas eu vou ficar aqui. E eu fiquei, a minha cabeça ia, eu voltava, ela ia, eu tentava voltar, ela ia, eu Puxava de olhava, novo. puxava, eu lia a palavra, eu começava a ler, daqui a pouco a minha cabeça, a minha mente, ia Aí, embora. uma dica preciosa para quem tá assistindo, né? Porque a gente tem Sim, essa sim. dificuldade. Então, tem hora que a gente, para virar um hábito, a gente precisa forçar um pouquinho, né? Isso aí, é força. E eu falei, não, não vou sair daqui, eu vou ficar, vou ficar, vou ficar. E eu não tenho precisão, mas eu sei que com, sei lá, faltando uns 5 minutos para o meu tempo, aquele que eu tinha determinado que eu ia ficar, eu já estava desesperada. Começou um louvor e eu fui tomada por um choro. Por um choro copioso. Eu chorava, eu chorava. E ali fez assim, vum. Eu passei momentos incríveis, 5 minutos incríveis na presença do Senhor, com várias revelações no meu coração, sabe? Por quê? Porque eu perseverei. Porque eu fiquei, A Laura sabe? colocou aqui, perseverança. Perfeito. É exatamente isso que você falou. Exatamente isso, né? Então, para que a gente entre, né, no Santo dos Santos, na presença, para que a gente ore com o Espírito, a gente precisa perseverar. Óbvio que depois isso vai sendo vamos dizer assim, você consegue com mais facilidade, você consegue se Exato. desconectar, Vai né, virando do seu aquele corpo, hábito, do seu né? dia. Exatamente. Você A vai minha conseguindo se cunhada, Mariana, desconectar. botou aqui, oração é guerra. Você tá aí no teu quartinho de guerra, né? Um beijo, minha Exato. cunhada. Um beijo para todos vocês. É isso aí. Então a gente, né, a gente tem que acaba forçar um pouquinho, porque não é fácil, a gente sabe que não Sim. é fácil ter uma Não. vida de oração. As pessoas olham e falam assim: pede para fulana orar por você. Ah, fulana é uma mulher de oração. E a gente, né, no geral, olha e fala assim: é tão fácil, mas a gente não sabe quantas vezes o custo, a renúncia, a entrega que tudo envolve, né, na nossa vida, né, nessa essa vida intercessória, né? Mas o que é importante, assim, a gente não. E vou falar de novo, né? Todo mundo que me conhece sabe que o que eu recebi, né? De graça eu recebi, de graça eu entrego. Esse tempo, esse momento de oração, você está com Deus, você recebe muita, muita palavra, muita revelação, né? Você é altamente curado. Há situações em que às vezes a forma como você está olhando a situação e você acha que está acontecendo, que você está sendo injustiçado, que você tem um problema que não é daquela forma. E num tempo de secreto, né, você dizendo, Senhor, olha aquela pessoa, olha aquela situação, meu pai, olha isso. E de repente ele faz assim, muda a sua forma de ver. E aí Exatamente. você fala, meu Deus, não é nada daquilo. O errado sou eu. Quantas vezes Como a isso gente aconteceu? vê, né? Como a gente vai se É, analisando, né? Quanto mais a gente está perto de Deus, mais a gente vai conhecendo a vontade dele e isso. vai vendo que a gente realmente não é nada se não for a presença dele, né? Exatamente, né? Mateus 6,6 diz para a gente assim, mas quando você for orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então, o seu pai que te vê, o recompensará. Ele Olha, está te vendo. Então, muitas vezes, ele está olhando, ele está vendo o quanto muitas vezes o Senhor sabe, né? Cristo veio à Terra e ele caminhou aqui para ele entender como humano, as nossas dificuldades. Então, ele conhece perfeito. que a gente tem limitações, né? Mas quando a gente persevera, o Senhor está no secreto olhando, você se rasgando. Porque muitas vezes a pessoa fala, eu tenho vergonha de orar em público. Amém, treina no secreto, não tem lugar melhor. Não Porque tem lá lugar. você fala do seu jeito, lá você usa a sua Exatamente. linguagem, E você é se exatamente rasga. isso. A gente acha que precisa de muito.
porque nós vemos muitos vídeos. Isso é bom, tá, querido? Não estou criticando, não, porque eu também assisto. A gente lê muito, né? Assiste muito. Mas, Sim. assim, e a gente acaba se comparando. E não há, na oração não há comparação. Existem só formas diferentes de cada filho. Eu tenho 2 filhos. Então, um filho vai me pedir alguma coisa, um filho me pede de um jeito, o outro vai me pedir de outro, né? Assim é Exato, com Deus. exato. Mas o que é importante, muitas vezes, né, isso também é uma coisa muito comum, eu não sei falar tão bonito assim, eu não conheço, mas o que menos importa para Deus é o que você está É o falando. jeito, Porque quando exatamente. você fala, ele sonda o seu coração. Qual é, né, qual É é a a intenção. intenção do seu coração? O que que tem dentro de você? Quais são as verdades que estão pautando aquilo que você está falando? Então, As assim, nossas o que palavras você estão fala. condizendo com aquilo que o nosso coração está sentindo? Exato, Realmente. né? Quantas vezes isso também já foi confrontado, né? De você dizer alguma coisa e ele falar assim, sério mesmo? Tô vendo outra coisa desse seu coração. Ah, Isso é importante avisar os nossos amigos que estão aí. Tenha coragem para estar no secreto, né? Porque no secreto você vai ouvir verdades que muitas vezes você é, escondeu, você às vezes até sabe, mas que Deus vão ser viu, Deus confrontados. sabe, você tentou fingir que não viu, mas que ele fala, tem Aquele dia eu certeza? anotei. Né? E aí ele mostra a cena, ó a ceninha aqui, tem certeza? Ó, que traz a câmera, traz lá aquele negocinho do futebol para a gente ver a cena. Isso aí, Então, passa aí. mas é um lugar de cura, é um lugar de santificação, é um lugar em que você vai sendo polido. E que ótimo, né? Porque o Senhor não vai te expor. Lá no Ah, olha, secreto, você ele não não vai ser. envergonha, Né? é. Exatamente. Claro que na hora você olha até para o lado, se alguém viu Tem alguém isso. Oi, ouvindo? Senhor, então só para graças a Deus. A intenção dele é nos Amém. curar, né? A intenção dele é nos fazer crescer Claro. na vida de oração. Então, assim, é igual a gente fala, qual é o segredo para começar a orar? Comece. Comece. Isso aí. Né? Eu sempre sugiro assim, eu sou engenheiro de formação, né? Então eu sempre tenho um plano, eu sempre faço uma planilhinha, né? Mas esse é o meu formato, né? Porque é a forma como o Senhor fala comigo, e eu comecei colocando meta, 5 minutos. Não, então vou ficar uma semana nos 5 minutos. E se você não conseguir ficar 5 minutos falando nada, fique. Fique. Fique lá. Meu Fica marido está aqui. aqui Também coladinho não vou aqui, sair. Mari. Meu marido está aqui Oi? coladinho. Meu marido está aqui coladinho aqui comentando. Então ele disse que a oração bonita nem sempre tem efeito no secreto. Né? Essa é Aí o a maior pastor Eliane verdade. botou, muitas vezes as nossas lágrimas vão ser as nossas orações. Olha só, Exato, tem isso é momentos, tem poderoso. momentos. Já tive momentos assim de só chorar e sair de lá como se tivesse feito uma hora de oração. E Curada, ter coração em saído de um paz. jeito totalmente diferente, né? Lavado. Entrei, já entrei para o meu quarto também, confesso, tipo assim, Senhor, você viu isso? E me jogar e falar, levanta, levanta, para de. Fala com a circunstância. Não, já não deixou nem eu chorar. Levanta, fala com a Aquele circunstância. pai, né? Enxuga Você essa sabe o que é lágrima. fazer. Exatamente. Não vem com esse chororô pro meu lado, não. Vem se fazer de vítima, não. Levanta. Fala com a circunstância. Porque há momentos em que você vai ter que guerrear e falar com a circunstância. Então, Exatamente. quando a gente não pode deixar a treva avançar. Então, houve um momento em que as trevas se avançou, eu recuei e fui correndo, igual uma menina mimada pro colo do pai, chorando, papai. Ele avança, mete o dedo na cara. A autoridade que você tem no nome de Jesus. Cadê? Tempo para todas as coisas, né? Há o tempo da gente Exatamente. chorar no colinho do pai. Há tempo da gente chorar Exa no colo do pai. exato. Não, Mas tem aquele várias tempo vezes também que a assim. gente tem que enxugar a lágrima e voltar para a batalha, né? E isso é muito interessante do secreto, desse ambiente, é que houve momentos que eu deitei lá e fiquei aconchegadinha, chorando, 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 e fui acalentada por Deus mesmo, assim, como um paizão, né? O meu pai natural não está mais aqui, né, para me dar esse colinho, mas eu fui como se eu estivesse no colo realmente esse colinho de pai.
nesse dia, ele foi brabão comigo mesmo. Quando eu sentei para fazer de novo, já tinha feito uma vez, e fazer de novo, ele falou: levanta, levanta e usa a autoridade. Cadê a autoridade? A autoridade que lhe foi dada no nome de Jesus. Não é hora de chorar, é hora de guerrear. Olha Então, só, fale. a oração nos faz discernir, não é verdade? Discernir, porque assim, Deus ele fala, mas a gente precisa discernir, né, o tempo de se ficar ali prostrado, o tempo de enxugar as lágrimas, o tempo de voltar para a batalha. A oração ela nos aproxima tanto de Deus que faz a gente conhecer realmente essa vontade do Pai, né? É, Exatamente. E isso é que é importante. Nesse exercício, né, do secreto, é que você vai aprendendo a ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque a voz de Deus não é um oh, aleluia, eis que te digo que te revelo, blá, blá, blá. Não tem uma voz assim. Ela tem uma voz e ele fala contigo de uma maneira que você ouve. Eu é tenho um verdade. amigo, né, que ele chama ele pelo nome e fala: Ricardo, meu filho. Comigo ele não é assim. Comigo ele já fala: não, vamos lá, levanta, vamos, não é isso aí Bora! não. Porque da mesma forma que a gente que é pai e mãe, a gente tem um jeito de lidar com cada filho, a gente conhece a personalidade dele, a gente conhece as manhas, as fraquezas, Os as tipos de forças, né? choro, nós conhecemos os tipos de choro do As nosso filho. manhas. Assim Quando está também é o Senhor chorando de verdade, conosco. quando está chorando porque está fazendo uma, né, mimada, alguma coisa, quando está chorando porque quer, a gente sabe, a gente conhece. Imagina Deus, né? Imagina o nosso Pai, né? Exatamente. Então ele vai e você vai aprendendo a calibrar o seu ouvido, né? Porque aí você vai entendendo, opa, entendi, né? Eu não tinha ouvido isso antes. O dia que ele falou para mim, levanta, não era ninguém, só tava eu e ele ali. Quando ele mandou, levanta, eu falei, não, a outra vez eu vim e você fez cafuné na minha cabeça. Agora você mandou levantar? Levantei, levantei brava e comecei a falar. Tati, eu não sou familiarizada com aquilo ali. Eu queria dizer que as pessoas que estão aqui, gente muito amada, pessoal da intercessão, meu pastorzão Alexandre está aqui. Gente, eu não consigo Benção. fazer os dois, tá? Olhar a A palavra, gente está ainda aprendendo, a não. gente está Mas aprendendo. eu creio que esse é um tempo, né, que o Senhor tem preparado para a gente e eu vou aprender a falar os dois. Amo todos vocês, Adriana, Monique, né, o Michel, que trabalha comigo, coisa linda, a Meg, pessoas maravilhosas, Benção, Juninho, gente. então, Um o beijo. pessoal que é do grupo da oração, o Aleilson, que é um homem de Deus lá, que está conosco na oração. São Isso é pessoas muito que bom. amo, tem sido, a gente tem caminhado junto e tem sido muita bênção. Mas eu confesso que eu não consigo fazer os dois ainda, tá? Ah, mas Me perdoe. a gente vai Ou eu falo, adaptando, ou eu leio aqui. a gente vai adaptando, Um Mari. beijo para vocês. Mas benção, Mari, assim, e eu queria ver contigo, assim, porque tem muita gente que tem essa dificuldade de entender, né? O chamado da oração é para todos, né? Fala assim, eu não tenho esse chamado ao ministério, né? Fala do jeito que as pessoas falam. O chamado da oração Sim, sim, é para todos, né? Não exatamente. tem A ou B, para a igreja, para os filhos, né? Mas esse chamado assim de você estar, né, como você está à frente da igreja, à frente do grupo de oração da sua igreja, né? Uma bênção para Teresópolis, glória a Deus. Eu queria te Amém. esmiuçar um pouquinho nesse tempo, como você ouviu e se dispôs a esse chamado para trabalhar obra, né? Então, na verdade, assim, o Senhor nos chama para um tempo, né? E houve um tempo em que isso é muito comum, as pessoas assim, quando vai olhando os seus dons, ela fala assim, você é mestre, você é aquilo, você é do louvor, você é aquilo outro. E tenta colocando uma rotulagem, durante algum tempo isso foi muito difícil para mim, porque eu ia para um lado, ia para o outro, não é mestre, ensina é mestre, canta do louvor, faz isso, faz aquilo, não. E aquilo trouxe para mim, na verdade, uma confusão. Na verdade, assim, a minha mãe é uma mulher de oração, então, assim, a minha mãe, desde sempre, a gente viu realmente uma mulher de fé, ensinava pra gente, né, um tempo de oração, mas a oração entrou na minha vida quando eu conheci minha amiga Monique, que é uma mulher de oração, tem vários grupos, né, de oração na escola,
e a gente era de uma igreja jovem e não tinha ministério de oração, mas ela chegou e falou assim, vamos orar, chegar mais cedo. E a gente começou a orar, a gente chegava mais cedo, né? A igreja ainda não tinha esse ministério e a gente começou a orar. E aí era interessante que a gente orava por algo muito grandioso, que realmente era algo de muita fé, porque não coincidia com aquela igreja, com aquela pequena igreja, com aquela jovem, com aquela igreja jovem daquele momento. E a gente orava por coisas enormes, e a gente falava coisas tão grandiosas, e muitas vezes a gente saía rindo, né? A gente era obviamente tomada pelo Espírito Santo, né? A trazer realidades do céu para a terra. E aí nós nós fomos para a igreja, para Lagoinha, e a nossa igreja ela é muito forte de voluntariado, né? E aí, o primeiro lugar que eu me voluntariei, lá tinha uma sala de oração. Então, o primeiro lugar que eu fui foi uma sala de oração. O segundo foi um culto de oração com meu amigo Wellington, orando e orando. Então, eu fiquei encantada. Caramba, tinha uma sala de oração. E aí, um dia, eu orando em casa, no meu caderninho, eu anotei que a sala precisava de um upgrade, porque a gente vivia movimentos incríveis lá, mas a sala, às vezes, mais pessoas precisavam viver aquilo, né? E isso foi em outubro de 2018. Eu fui para Lagoinha em julho de 2018 e em outubro eu escrevi isso no meu caderninho. Quando foi ano passado, meu pastor chega para mim e fala, Marister, queria conversar com você. Eu falei, Jesus, é mesmo? Ah, que bom, então. Eu queria que você tivesse, né, aí à frente do trabalho da oração. Então, sim, eu falei, amém, amém, amém. Mas, de verdade, o que acontece? Eu não estava preparada. Eu olhava e via que tinha pessoas muito mais experientes e tal. E confesso, meu pastor, que achei que assim, meu pastor não está bem não, gente. Ah, logo a mim. Mas sabe o que acontece? O Senhor veio ministrando no meu coração, não tá certo, não tem ninguém errado, não, tá certíssimo, é isso aí mesmo. Eu tô até contando para vocês, porque eu já falei isso para ele. Tem certeza, meu pastor, tem gente muito Vamos mais fazer experiente. uma prova. Tem certeza que é isso mesmo? Olha só, tem gente mais experiente aí e tal. E o que aconteceu? Na verdade, né, respondendo a tua pergunta, vou fazer um ano lá à frente do grupo da oração, e a gente tem vivido momentos muito incríveis, né, de oração, de pessoas sendo transformadas e dentro dos outros ministérios, pessoas se achegando, tem sido realmente incrível. E exatamente. Esse comentário aí, você viu na mesma hora que eu vi. Assim, de verdade, a gente nunca está preparado, né? Os melhores são os que não se acham preparados. A gente nunca está preparado e o chamado não é realmente algo milagroso, né? É você estar com o seu coração disponível para fazer aquilo que tem naquele momento, né? Há circunstâncias, há momentos em que você vai se colocar diante, vai fazer coisa que talvez não faça parte do seu chamado, mas Deus não desperdiça nada, né? A gente sabe que, de repente, numa igreja menor, você vai fazer um evento, você cozinha, você fica na recepção, no pray, eu ajudo meu amigo lá no louvor, não é o meu chamado, mas a gente está lá, eu fico na diaconia. Somos servos, né? Exatamente. Então, o chamado de Deus. Exatamente, o chamado é um coração disponível. Em nome de preparo, cresce nossa dependência de Deus. Meu esposo aí acrescentando. Exatamente, Erivelto, foi isso. E aí, em algum momento, eu falei assim, Senhor, quem deu a missão, quem dá a visão, quem dá a missão, dá a provisão. Então, vamos que vamos. Olha, guarda isso, gente, guarda isso. Quem dá a missão, dá a provisão. Exatamente, né? Quem é aquele que enviou, ele vai suprir. A gente vê Elias, né? O Senhor disse, vai ao deserto. E ele mandou o corvo levar a alimentação. Ele deu a visão, ele deu a direção, ele vai nos dar a provisão. Falou, Pai, a tua palavra é verdadeira, então eu aceito esse desafio de estar diante desse lugar. E o Senhor vai me capacitar, o Senhor vai me fazer crescer junto com esse grupo, né? E eu creio que é o começo.
Então, assim, como é que você foi chamada? Pastor Alexandre Mineiro me chamou lá e disse assim, Ele foi usado por meu Deus, coração, boca eu profética. creio que, eu creio que ele é um homem de Deus e assim, o meu coração estava disposto a servir. E é óbvio que isso foi crescendo, né, dentro de mim, essa vontade. O Senhor foi lapidando o meu caráter, foi lapidando, né, a minha visão, ele foi abrindo a minha visão. Quais são as características do intercessor? Né? Ele veio trazendo, né, ao meu coração revelações de que falava assim, bom, entendi, eu estou realmente no lugar certo. E o amor, a paixão, né, pelo grupo, pelas pessoas, pelas vidas, ela vem crescendo, né, à medida em que a gente vem caminhando. Realmente hoje, assim, eu tenho mergulhado, né, em estudar, em conhecer da palavra, na oração. E o mais importante, assim, é que eu fui curada, né, dentro desse chamado. O Senhor primeiro me curou, porque eu me converti com 16 anos de idade e eu me converti numa igreja tradicional e infelizmente, né, hoje eu até entendo o que aconteceu na ocasião, mas lá eu era muito jovem e acontece que eu ouvi de uma liderança que eu não tinha jeito de crente. Eu não falava igual crente, eu não tinha jeito de crente. Estereótipo. E meu estereótipo não era de crente, né? Porque eu falo, era muito, né? Não tinha uma coisinha muito fofinha, meiguinha, até que a maioria das pessoas tinham. Infelizmente, aquela palavra, eu entendo que sempre fui muito forte em liderança, e naquele tempo, o que ele queria dizer é que eu era eu era muito nova para estar assumindo o cargo de liderança, mesmo que eram de jovens, né? E a minha família não era convertida. Eu entendo isso hoje, mas naquela época eu entendi de uma forma errada, e dei lugar a sentimentos ruins no meu coração, e eu me desviei, né? Crendo que realmente eu não era para ser crente. Eu não tinha jeito de crente, eu não falava como crente. E um dia na oração, o Senhor, eu orando na sala, o Senhor veio me dizer, esse é o tempo em que a gente vai desfazer, né? Houve um tempo em que crente, pessoa que orava, ela tinha um estereótipo, ele tinha um jeito, ele tinha um formato, né? Ela tinha um jeito de falar, um jeito de vestir, né? Mas qual é o jeito do cristão hoje? E eu disse, é verdade, Senhor, hoje a gente é bem plural, é verdade. O que diferencia quem é crente e quem não é crente? Antigamente, quando você olhava, né, quando eu tinha 16 anos, era nítido. Crente, não crente. A gente tinha um estereótipo. Exato. Aí o Senhor disse assim, eu naquela crise de que eu estou no lugar errado, estou fazendo a coisa errada, eu não sei fazer, meu Deus, como é que vai ser? Eu naquela crise, né, de que eu não vou dar conta. Então, o Senhor me disse assim, mas qual é o jeito de crente? Qual é o estereótipo de quem ora? Quem ora? Como você sabe olhar? Essa pessoa é cristã? Essa é de oração? Como você sabe hoje? Há uma diferença. Ô, Mari, assim, vai acabar o nosso tempo, Mari. A gente vai ter que fazer outra live de intercessão. Olha, vamos fazer uma coisa? Não vai dar tempo da gente fazer aquela oração aqui agora. A gente tem 1 minuto, mas nós vamos pegar os pedidos de vocês e nós vamos orar. Então, eu gostaria de te convidar uma coisa. Você mandar para o nosso direct, né? Tanto o meu quanto da Mari, os teus pedidos de oração, as tuas dificuldades, mas também se comprometendo que você também vai entrar nesse propósito de ser um intercessor em nome de Jesus, essa vida de oração. Amém. Né? Então, assim, Amém. eu quero agradecer a Mari de todo o meu coração, dizer que eu te amo muito, Mari, que você é uma bênção na minha vida, na minha família, você é uma bênção para Teresópolis. Obrigada. E pena que está acabando, mas a gente vai ter que marcar essa live parte 2. A gente tem 30 segundos aí, 30 segundos é para mandar beijo. Então, eu quero mandar beijo a todo mundo. Vou ler cada mensagem agora, com muito carinho. Obrigada. Estou vendo aqui Maria, que estudou comigo, que está me assistindo, disse que caiu até o telefone. Todo mundo, muito obrigada. Um beijo, muito obrigada, queridos. Minha pastora, minha igreja,
todos os irmãos